Olá, sejam muito bem-vindos ao Linkscast, o podcast onde nós aqui da Linksy vamos falar de maneira descontraída, prática sobre marketing, estratégias digitais, entre outros assuntos atuais que envolvam o marketing digital. E também a gente traz aqui nossos parceiros de negócios, clientes, para falar sobre a experiência deles com o marketing digital. Hoje nós estamos aqui com a Ana Luísa Costa. Ela é nutricionista, é especialista em nutrição esportiva e estética. E eu estou olhando até aqui na minha colinha. E também em nutrição de precisão. Bom, já vou começar com a pergunta mais interessante. O que seria nutrição de precisão? A nutrição de precisão, ela vai trabalhar o seu DNA, né? Então, de uma forma muito específica, a modular a expressão gênica ali do DNA de acordo com a rotina alimentar do meu paciente. Então, eu utilizo, da alimentação para modular o polimorfismo que a pessoa tem, genético. Então, é porque eu sempre acredito que é já estudado, assim, a genética ela pode influenciar de 25% a 75% do que você faz, né? Com relação à alimentação. Mas mesmo assim, não é sentença. Não é porque uma pessoa tem a genética da obesidade que ela vai ser obesa. A gente pode, desde a descoberta que ela tem esse polimorfismo genético, a gente pode trabalhar com a nutrição, né, modulando essa expressão gênica. Entendi. E quando você fala isso para os seus pacientes, eles entendem, fica muita dúvida, como é que funciona isso, quanto tempo de resposta para ter esses resultados, como é que funciona? Então, normalmente é uma surpresa e, assim, eu, normalmente, na minha conduta, eu prescrevo o teste genético para aqueles pacientes que, às vezes, não têm um sucesso no tratamento das vias convencionais, sabe? Então, não é sempre de primeira que eu faço esse teste genético, mas quando eu vejo que existe a possibilidade da gente descobrir uma carência que, às vezes, só na anamnese normal eu não consigo. Ah, entendi. Então não é para todo mundo. Chegou lá, todo mundo... Todo mundo se beneficia. Poderia fazer. Poderia fazer e teria uma repercussão positiva, tá? Mas a prescrição, quando eu falo a conduta de prescrever, eu só prescrevo depois que eu já tenho tentado, de alguma forma, ajudar esse paciente e não tenha conseguido no consultório, tá? E também em casos, por exemplo, que a pessoa tem uma intolerância alimentar, ou ela tem já uma doença crônica, ou ela faz uso de muitas medicações, porque nesses testes genéticos a gente consegue avaliar a interação da medicação também, né? Então, se a medicação ela vai ser mais bem absorvida ou não. Então, quando tem essa junta de fatores ali que eu consigo perceber numa anamnese, que aí eu prescrevo o teste genético. Entendi. E aquela pergunta, né? Aqui somos leigos, eu também nessa área. O DNA pode influenciar na nossa alimentação? O que a gente come influencia no DNA? Como é que funciona? As duas coisas. O DNA, ele sim pode influenciar, como eu falei. Cada indivíduo vai influenciar mais ou menos, isso é uma individualidade biológica de cada um. Estima-se de 25% a 75%. Porém, esse DNA flexível de ser... existe a possibilidade da gente fazer a modulação da expressão do DNA de uma forma diferente do que está ali para ser expresso quando a gente utiliza do ambiente. Quando eu falo não é só alimentação, é o ambiente como um todo, tá? Então, por exemplo, as pessoas que têm problema com a via detox, que é uma via de metabolismo de substâncias. Se ela mora perto de um posto de combustível, se ela faz uso do cigarro, se ela trabalha com raio-x, elas vão ter mais problemas relacionados a isso. Então, o que a gente faz? Se ela já tem os genes alterados ali, o polimorfismo genético para isso, para ter uma dificuldade de metabolização de substâncias. Então, a gente vem com a nutrição, fazendo uso de alimentos mais naturais, evitar agrotóxico, às vezes suplementar algumas coisas que são interessantes. Então, a gente faz todo esse trabalho. É preciso de um conhecimento, tanto na parte genética quanto da parte da alimentação, tá? Para poder fazer esse trabalho. Não é muito fácil, não, mas é super possível. E eu acredito que
você tenha dedicado algum tempo de estudo para chegar com todo esse conhecimento e chegar, porque assim, ó, não é comum. Eu já fui nutricionista, a minha esposa já foi nutricionista, conheço bastante gente que já foi, e eu acho que é a primeira vez que eu tô ouvindo falar sobre isso. E o que te fez te interessar sobre esse tipo de abordagem, essa questão genética? Então, primeiro é solucionar realmente o problema do meu paciente, porque muitas das vezes o paciente chega no consultório e o problema dele é muito maior do que apenas o que eu poderia resolver ali na anamnese normal. Então, conhecendo a genética do paciente, fica muito mais fácil de eu cuidar desse paciente de uma forma mais individual. Segundo, pessoas da área que eu vejo como referência. Então, assim, eu fiz uma pós-graduação que eu acho que, se eu não me engano, foi a primeira pós-graduação da VP com relação à nutrigenômica e nutrição de precisão. Então, eu sou da primeira turma. Eu finalizei a pós esse ano, tá? Então, assim, e é um assunto que a gente não pode parar de estudar. Então, por mais que eu estou falando aqui e parece que eu sei tudo, ainda é muito pouco perto do que eu preciso aprender ainda com relação a isso, mas é importante dar o primeiro passo, e eu dei, e também trabalhando a cada vez que chega um teste genético para mim, eu aprendo mais com esse teste genético, porque eu vou ter individualidades biológicas diferentes. Entendi. E, pô, isso é incrível, né? E a questão do resultado. Você já tem alguns pacientes que você já fez isso. Uhum. Como é que é o resultado para o paciente? Como é que você percebe o resultado? Por exemplo, eu vou lá no nutricionista. Provavelmente algum desses pacientes já foi em outros nutricionistas. E hoje Sim. ele fez uma abordagem diferente com você. Ele percebe também que é diferente? Como é que é? Percebe. Assim, é muito importante, assim, hoje em dia no mercado tem teste genético acessível para todo mundo. Mas é muito importante que essa pessoa que faça o teste genético não pegue aquele resultado do Genera, que aí a pessoa até assusta. Por exemplo, o meu resultado do Genera, que é o teste que eu fiz, né? Ele veio falando que eu tenho chance aumentada, porque eles dão algum diagnóstico ali, que é totalmente diferente do que eu faço, tá? Eles dão alguns diagnósticos voltados para polimorfismo genético que eles entendem ali. E aí ele deu que eu tenho muito problema, que eu tenho muita chance de ter câncer na bexiga. Aí Já vem ali, assustou, entendeu? Já vem ali o painelzinho, o seu tá lá no vermelho. E aí, o que a gente pensa? Cara, eu tenho que melhorar muito a questão da hidratação, melhorar muito o consumo de proteína. Mas, às vezes, não é uma coisa que é factível com a minha realidade. Às vezes, é uma questão mesmo somente da genética que não vai ter desfechos ruins pra mim. Não vai desenvolver. Exatamente. Por isso que é importante a gente entender um pouquinho, porque no meu caso eu pego genes por genes que eu quero saber. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que é muito interessante, que a gente tá no mês do Outubro Rosa, que são os genes relacionados ao câncer de mama, que aumenta a predisposição do câncer de mama. Temos 2, assim, mais evidentes que estão relacionados à questão de vitaminas, que é o BCRA1 e BCRA2. Esses 2 genes, quando eles vêm alterados, a gente precisa ter uma boa ingestão de vitamina D e cálcio para tentar proteger a questão da evolução para um possível diagnóstico de câncer de mama. Então, se eu já sei isso, eu antecipo como nutricionista o quê? Uma boa ingestão de vitamina D e uma boa ingestão de cálcio. A vitamina D também é um nutriente que, às vezes, a pessoa tem um polimorfismo genético que altera a sua absorção. Não adianta você ficar ali, a nutricionista, jogando vitamina D dentro do corpo da pessoa. Ela não absorve. Que ela não vai absorver. Ela tem um polimorfismo. Então, quando eu sei disso, a gente pode usar a venosa, tá? E entre outros nutrientes. Então, assim, é um teste que ele vai ter, sim, ser positivo para qualquer pessoa. Vai. Mas em alguns casos, vale muito a pena o custo dele, entendeu? É isso que a gente precisa dosar. Entendi. E tu falou ali em polimorfismo. Eu tenho uma ideia do que é um polimorfismo, mas explica pra nós aí, pra galera que tá assistindo, o que é esse tal do polimorfismo. Bom, é quando troca uma basezinha ali nitrogenada, mas aí ainda fica difícil falar assim. Mas é quando ocorre uma mudança na estrutura genética do DNA que vai ter repercussões positivas ou negativas.
tá? É mais ou menos isso. Então é uma mudança no DNA. Por exemplo, Entendi. o gene que eu falei agora, BCRA1, quando troca uma basinha nitrogenada, uma perninha ali, vamos Do supor DNA. assim, do DNA, ele vai ter mais predisposição ao câncer. Aí, nesse caso, vale a pena suplementar mais cálcio e vitamina D para poder tentar prevenir o câncer. É mais ou menos isso. Entendi. Então, mas também a pessoa, pelo que você falou antes, que tem esse polimorfismo, ela não está, tipo, condenada a ter o câncer porque teve esse resultado. Não. Não é uma condenação. Serve de parâmetro para moldar uma conduta nutricional mais assertiva para esse paciente. Entendi. Seja ele para perda de peso, para absorção de nutrientes, para doenças inflamatórias intestinais, tá? Até para questão da medicina mesmo, para saber qual que seria o melhor medicamento. Por exemplo, às vezes a pessoa, no meu caso, eu tenho uma dificuldade também de dar certo com a medicação de estatina, que é pro colesterol. Então, assim, adianta eu tomar essa medicação? Vai funcionar pra mim? Não, eu vou ter que ir pra uma outra via. É mais ou menos isso, sabe? Então, assim, tanto a nutrição quanto a medicina, ela se beneficia muito desse teste genético. Entendi. Então, vamos falando aí, eu estava pensando na questão da probabilidade. Existe ali, todos temos uma probabilidade de desenvolver diversas doenças. E ali, se a minha probabilidade, que você estava falando dos genes ali do câncer de mama, era tipo 50%. Você tendo essa informação, você vai fazer uma alimentação que essa probabilidade vá para 20%. É isso? Não dá pra trabalhar com números. Entendi. Não dá pra trabalhar com números. Eu sou das exatas, então... Não dá pra trabalhar com números. O que a gente faz a gente faz um embasamento de estudos ali, né? De reduzir a inflamação basal, de melhorar a via detox, para poder e suplementar vitaminas e minerais que são interessantes para poder fazer a correção dessa base nitrogenada no DNA, para que não tenha a mutação genética do câncer, tá? Entendi. Não ter essa mutação, então. Perfeito. E tem alguns outros pontos que costumam aparecer também. Aqui eu até fiquei vendo a questão do metabolismo, consegue acelerar, desacelerar, a questão cafeína, as pessoas tomam, não tomam, a questão da pessoa, tem a questão da, como é que chama? Desfibrilação atrial, que é aquelas batidas, eu sei que tem gente que já tem mais predisposição, outras menos. Isso influencia? Totalmente. Aparece no exame? Aparece no exame. Porque também tem a ver com a genética. Por exemplo, em uma das minhas palestras que eu fiz atualmente, uma pessoa virou pra mim e falou assim, e era sobre estudo. E eu tava falando dos benefícios do café para estudo. E aí a pessoa falou, eu não gosto de café. Eu falei, tem a opção da cafeína em cápsula, desde que seja de manhã, pra não alterar o ciclo circadiano da pessoa, né? O horário de dormir, que é muito importante. E aí ela falou assim, nossa, mas toda vez que eu tomo cafeína, eu já tentei, eu fico muito com arritmia cardíaca e tudo. Passo muito mal. Por quê? Para algumas pessoas vai dar super certo. Para outras, o tempo de meia-vida dessa substância vai ser muito alto. Para outras, não vai fazer nem cosquinha. Então, isso chama individualidade biológica. Isso que leva cada um a ser de um jeito. E por isso que a nutrição de precisão, ela vem para ser mais específica. Não dá certo, como um pré-treino, a cafeína para tal pessoa. Porque ela não vai absorver bem, ou ela vai ter uma absorção mais retardada, ou de uma vez total aquilo ali, que vai trazer prejuízo. Entendi. Então, aí, nutrição de precisão é pra gente realmente individualizar cada paciente. Cada conduta. Não tem nada mais específico hoje do que a nutrição de precisão. Na nutrição, não tem nada. Porque eu tô trabalhando no DNA, eu tô trabalhando as evidências sobre a melhora que eu possa ter e de prevenção com relação ao DNA da pessoa. Tá, e esse exame, por exemplo, porque o que eu percebo, a maioria das pessoas que vai no nutricionista quer emagrecer.
acredito que a maioria é isso. É Claro estética, né? temos disfunções, enfim, Aham. mas acredito que a maioria é por aí, né? E aí você acredita assim, ó, aquele paciente que você utilizou a nutrição de precisão e um paciente que você não utiliza esses exames, essa nutrição de precisão. Você percebe diferença ou depende também no paciente? Um paciente pode ter muito resultado aqui sem esse exame, outro paciente já vai melhorar o resultado com esse exame, tipo, 50% de melhora. Como é que você percebe a diferença entre os pacientes atendidos com a nutrição de precisão e os não atendidos? Então, aí vem um ponto muito importante, porque assim, isso vai depender muito da disciplina de cada paciente, né? Às vezes eu tenho um paciente que não atendo com nutrição de precisão, mas que eu consigo no anamnese pegar bastante informação ali e consigo ser efetiva para aquele paciente. Agora, tem alguns pacientes que não é por falta de disciplina, mas é por uma alteração genética também. Por exemplo, uma alteração genética de disfunção ali dos hormônios que vão limitar a saciedade e a fome. Se eu tenho essa alteração, eu tenho mais dificuldade de ter disciplina na dieta. Concorda? Entendi. Então, a nutrição, então eu vou entender o meu paciente. E aí eu vou gerar uma conduta nutricional focada em diminuir essa ação aqui, né? Se eu sei que ele tem, talvez, alimentos fontes de triptofano para dar mais prazer, uma alimentação mais em volume maior para a pessoa entender que aquilo ali é bastante comida e comer devagar. Então, assim, a gente consegue, dentro da nutrição de precisão, individualizar cada conduta. Mas a resposta do paciente é muito individual do paciente, sabe? Entendi. Então vai ter... eu já fico com vontade, eu vou lá fazer, porque eu vou ser o único e também quero saber como é que funciona a nutrição, né? E assim, todo mundo eu vejo que tem cada um tem uma coisinha, às vezes a pessoa acha, é uma gordurinha aqui localizada que a pessoa não consegue. Eu cansei de ver amigos, enfim, nossa, eu ganhei uma barriga e nunca mais perdi. Uhum. E aí assim, e já fiz dieta, e faz academia, e faz aquilo, e aí pensam hoje em dia em procedimentos cirúrgicos. Você acha que você consegue ajudar esse paciente aí com essa tecnologia da nutrição de precisão? Consegue ser mais específico? Bom, a gente precisa ser honesto com relação às gorduras localizadas. A nutrição de precisão, ela vem mais com um diagnóstico de obesidade, né? Uma dificuldade de ganhar massa muscular, uma dificuldade de metabolização de nutrientes. Quando a gente tem uma gordura localizada, às vezes é por uma questão mais de organização da rotina do paciente. Não seja um problema, como é que eu posso dizer? Um problema estrutural ali do gene, sabe? A nutrição de precisão, ela vai ser interessante, sim, porque eu vou ter uma conduta mais pautada na questão da genética. Mas nem sempre ela vai resolver se for um problema estético isolado, sabe? Assim. Entendi. E, na verdade, nem a nutrição convencional ali, se o problema for um estético muito isolado, a gente não consegue resolver de forma tão efetiva. Realmente é o procedimento de retirada. Porque, por exemplo, as mulheres, elas têm uma gordura, que é uma gordura que ela é ligada com a questão hormonal. Sim. Correto? Sim. E quando a gente pensa em emagrecimento, a gente não pensa, eu vou emagrecer somente a barriga. A gente pensa no emagrecimento como um todo, tá? Então, quando chega uma pessoa com uma gordurinha muito localizada aqui no flanco, às vezes eu vou conseguir sim que ela reduza essa gordura, mas não acabe, porque ela tá relacionada com o hormônio feminino. Entre coxas também. Então, assim, depende da pessoa e depende do que é bom pra ela, né? Porque tem pessoas que são muito, muito, muito detalhistas. Depende desse nível ali. Entendi. Mas, como tudo, eu acredito, então, que é mais um exame, enfim, uma abordagem para olhar o corpo e o paciente como um todo, né? Então, não é essa questão localizada. É longevidade, saúde, bem-estar e, sim, conseguir fazer dietas que são mais possíveis de ser seguidas para a maior parte da população. Porque a gente está lidando com aquilo que ela tem mais vontade. Por exemplo, a mulher, muita vontade de doce. Provavelmente ela tem uma alteração genética disso ali, do metabolismo. Entendi. E falando em longevidade, a questão hoje
dos pacientes, né? Eu já acredito que todo mundo... Obrigado. Nossa equipe aqui tá junto, sempre nos ajudando. Mas o que tem a preocupação? A gente vê que a população está envelhecendo. E cada vez mais tentando envelhecer com qualidade. Pelo menos no Brasil, né? Uhum. Então a gente vê que isso precisa desse cuidado e desse olhar cada vez mais cedo. A gente vê que já tem uma onda fitness, enfim, principalmente no Brasil, né? Pensando aí nos Estados Unidos, onde a gente sabe que a obesidade, enfim, acaba sendo um pouco maior. Mas esse tipo de abordagem ajuda também para a pessoa pensar, não, eu quero pensar na minha longevidade, na minha qualidade de vida quando eu for 60 a mais, enfim. Sim. Tem uma coisa que é muito importante, que chama idade cronológica e idade biológica. Idade cronológica é aquilo... Explica para nós, vamos lá. É aquilo que você tem desde quando você nasceu. É o que está na sua identidade. Idade biológica é o que você tem com relação ao desgaste do seu DNA. Pessoas que trabalham, por exemplo, de esforço braçal, vocês já perceberam que elas têm um envelhecimento maior. Pessoas que às vezes correm muito também, porque elas fazem muita troca gasosa ali. Então, elas estão dando uma... Como é que eu posso dizer de uma forma mais fácil? Elas estão dando um desgaste maior no seu DNA. Então, é importante a gente saber como que tá a questão genética e moldar isso aí para que a gente envelheça cada vez menos com mais idade. Porque a idade biológica funciona muito. Vou dar um exemplo aqui. A balança de bioimpedância, eu tenho até em consultório, ela dá uma idade lá e uma idade que a pessoa apresenta ter de acordo com aqueles dados de percentual de gordura, hidratação, massa muscular, enfim. É mais ou menos isso. Mas os nossos telômeros, que é uma parte do gene, eles também têm esses desgastes de quanto mais a sua fita de DNA vai se replicando, que vai fazendo com que você tenha uma idade biológica. Então, o que a gente faz na nutrição de precisão? A gente tenta atrasar esse desgaste do DNA. Entendi. Entendeu? Então, é isso. Aí a gente trabalha com a nutrição de precisão na longevidade. Que legal, agora você falou em desgaste, eu vi um vídeo mostrando a questão da replicação do DNA, que ele fez alusão com aquelas fitas antigas, né? Fita VHS, eu acho que se chama. Né? Ai, meu Deus, eu não sou muito antiga, não. Que bom. Mas é aquela fita, o que ele fez? Ele pegou uma fita e se tu tinha original e tu fazia uma cópia... Aí vai desgastando aqui. Só que cada vez que tu fazia uma cópia dessa pra essa, e tu fazia outra cópia da segunda, depois da terceira, depois da quarta, em diante, lá na cópia 100, ela já tava com erro, com algumas coisas. Exatamente. E o DNA, então, é parecido, é isso aí. Então, tu vai replicando, quanto mais replicação, ele vai perdendo... Pode ter mais dano. Isso, vai tendo Vai dano. tendo dano. Só que aí, o que a gente faz? Como que a gente pode diminuir esse dano? Na alimentação, fontes de antioxidantes, naturais, né? Já dá umas dicas aí pra nós. O que tem mais fácil aí de fontes de antioxidante? Por exemplo, o resveratrol da uva é uma fonte de oxidante muito boa. O cacau é uma fonte de oxidante muito boa. A vitamina C. Só que assim, por exemplo, eu vejo muita gente suplementando vitamina C. É a maior piada que eu já vi. Suplementar a vitamina C. Vitamina C você consegue numa laranja, numa goiaba, numa morango, o que você toma aí num comprimido. Então não vale a pena. Eu sou muito tradicional com essa questão. Eu acho que a gente tem que tentar na dieta e depois utilizar a suplementação, sabe? E se a suplementação não funcionar, não ficar insistindo e aumentando dose. Faz um exame genético, faz uma questão pra gente ver aonde que tá o problema. Porque às vezes o problema tá no intestino que não tá absorvendo bem. O problema tá na questão genética. Então a gente precisa avaliar o paciente e não ficar batendo o martelo naquilo que a gente não tá dando certo. Entendi. Tá dando soco na parede. Na parede, ou tá colando um negócio na fita isolante. Murro em ponta de faca. Eu sempre tomo pra mim, né, quando eu começo a ficar gripado, qualquer coisa, vitamina C com zinco. Mas eu sempre penso, poderia comer uma laranja que seria substituído... O zinco talvez não. Mas a vitamina C com certeza. A vitamina C com certeza.
É um suplemento que eu nunca prescrevi em consultório, vitamina C. Entendi. Nunca prescrevi. Nunca. Eu gosto de falar, começou o sistema imunológico cair, compra uma vitamina C. Normalmente, eles olham a vitamina C, mas assim, né, porque estão no sistema imune, mas é porque às vezes você não ingere nenhuma laranja, entendeu? Então, assim, é isso que a pessoa prefere tomar a vitamina C, mas não tem essa... Não tem. É a mesma coisa o colágeno. O colágeno é outra coisa. Não tem eficácia comprovada de colágeno de tomar pro colágeno melhorar a sua pele. Zero eficácia. Ali, o colágeno ele vai ser uma proteína, vai ser absorvido e se caso sobrar alguma coisa e tiver uma demanda muito grande, pode ser que vá para a pele. Mas você falar que é causa e efeito, não. Não tem nada que comprove colágeno como causa e Mas efeito. não tem o colágeno tipo 1, tipo 2, hidrolisado e... Não tem nada, nenhum desses, que vão ser comprovadamente, cientificamente, que vão agir onde você quer. Eles podem agir por uma questão... Sim, de metabolismo, está tudo lá, vai um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas... De demanda. Mas não tem nada específico. Entendi. Nossa, tem muita gente tomando colágeno aí achando que vai ficar... Tem. É diferente, por exemplo, de quando você pega a sua pele e põe lá um bioestimulador de colágeno. Você tá injetando ali. Ele não vai pro seu estômago, ele não vai ser digerido. O colágeno é uma proteína. Entendi. É uma proteína. Se você tá com fome, o colágeno nunca vai pra hora que você tá. Por isso que é bom tomar depois das refeições. Entendi. Se tu tiver com fome ou com qualquer demanda nutricional, ele vai suprir, Ele vai suprir todas as outras demandas, como proteína. Em proteína e não como colágeno. Bom saber. Eu acho que o pessoal não sabe disso, hein? Compartilha esse vídeo, tem informação importante. Mas vamos lá, né? E que tipo de resultado você mais observa aí nos seus pacientes quando eles começam a percepção do paciente mesmo? Porque o resultado você já me falou aqui que consegue perceber. Mas e o resultado da percepção do ponto de vista do paciente? Eu estou fazendo aqui uma terapia, eu fiz alguma coisa diferente, qual é que é a percepção deles? Então, quando utilizam um teste genético, né? O que eu percebo? Eu percebo que a gente consegue ir na dor do paciente. Porque muitas vezes, eles já passaram por muitos nutricionistas. Nutricionistas bons, nutricionistas que têm conduta boa, que estudaram. E etc. Só que às vezes é uma individualidade biológica muito peculiar. Entendeu? Então, quando a gente consegue alterar isso, a questão, por exemplo, da via detox, melhorando ali a eliminação de toxinas pelo corpo e tudo, eles sentem bem-estar. Aumenta ali a atividade deles mesmo, a disposição. A gente consegue ser efetivo na perda de gordura, por exemplo. É um ponto que às vezes, eu sou gordinho assim porque minha família toda é gordinha assim. Não. Tem como sim emagrecer com saúde, dentro da nutrição, mesmo tendo um genótipo para obesidade. Tem como nem chegar, né? A gente pensa em antecipar as crianças, por exemplo. Em antecipar esse diagnóstico para que a gente possa ter mais tempo para trabalhar para ela nem chegar nesse ponto, né? Então, o que a gente vê hoje é totalmente diferente. A gente vê hoje o ambiente moldando genes que não são da obesidade e trazendo pessoas que não eram de genes de obesidade para obesidade. Entendi. Então, hoje o ambiente está muito ruim, né? As pessoas estão consumindo cada vez mais açúcar, cada vez mais o comportamento alimentar da criança sentado na frente da televisão, comendo ali, não percebendo sobre esse comportamento alimentar e comendo, às vezes, quantidades muito grandes. A ingestão de proteína é uma coisa que, às vezes, é deixada de lado, porque a pessoa se entope de refrigerante, de tudo. É muito mais acessível hoje, falando em gastos, principalmente para a população classe mais baixas, o alimento mais rico em açúcar. Então, assim, é muito difícil a gente trabalhar pessoas hoje que estão tendo ambientes desfavoráveis que vão gerar alterações genéticas de polimorfismo em uma próxima geração. Nossa, para a próxima geração. Para obesidade. Eu já fico pensando, né? Eu tenho 2 filhos e a gente levou no dentista, minha pequena, ela tava com uma cárie. E aí, eu gosto de atendimentos profundos, personalizados. E aí, vamos lá ver o dia a dia. E ela, de manhã, olha o desenho, brinca, mas ela tá sempre comendo alguma coisa. E a questão da alimentação lá na nossa casa, a gente prefere
descascar do que abrir. Eu sempre digo, ou descasca, ou faz algum... Porque não abrir pacotes, né? Mas igual, tem os biscoitos, tem as coisas que eles comem de vez em quando. Mas a gente sempre dá uma força para eles comerem mais frutas, enfim. Mas a minha pequena, ela fica comendo e ela gosta... Daí a gente foi ver, ela come assim, a cada 40 minutos, come uma uva, aí vai lá, come uma maçã, aí daqui a pouco toma um iogurte, faz não sei o quê, e aí isso tem um erro. E aí eu, pensando agora na nutrição, teria que ser de quanto em quanto tempo a alimentação mesmo? A gente tem que se alimentar? Não tem uma coisa exata. Tem pessoas que vão precisar de mais refeições, tem outras não. Mas isso aqui já é exagerado. Provavelmente ela tá tendo alguma alteração emocional. Tá com saudade da mamãe e do papai. Ou uma questão mesmo de ansiedade. Então precisa de avaliar esses comportamentos alimentares. De 3 às 4 horas e meia é normal ficar sem comer, né? Assim, deveria aguentar pelo menos de 2 horas e meia a 4 horas sem comer, né? Agora, esse comportamento de toda hora beliscar alguma coisa é um comportamento que talvez me leve mais a uma questão emocional mesmo. Entendi. Tá? E a questão, tu acha que a gente pode estar deixando ela comer até agora? A gente 2 horas, né? Toma um café, espera 2 horas. Exatamente. E depois almoça. Então, tá bem regradinho. Mas tu acha que se a gente deixa, assim, esse comportamento da criança se alimentando toda hora, enfim, pode ter alguma alteração da questão genética, se tornar obeso? Como é que é a influência disso do ambiente externo? Porque ela tá sendo estimulada, ou ela tem a disposição dela no ambiente, tem a geladeira, tem as coisas que ela consegue se alimentar sozinha. Da genética dela, não. A genética não muda. Ela nasceu com aquilo, ela vai ficar com aquilo, ela vai morrer com aquilo. O que vai mudar é a expressão desse gene, né? E aí, quando a gente fala isso, a gente coloca ali que ela pode sim desenvolver uma obesidade, ela pode sim, mesmo não tendo a herança genética de obesidade. Porque o ambiente dela tá moldando isso. Entendi. Tá? Na minha família não tem ninguém obeso. Na família do meu esposo não tem ninguém obeso. A gente tem a genética de obesidade dentro da nossa casa? Possivelmente não. Isso é bom também, porque quando eu falo disso, eu falo, por exemplo, eu fiz o teste genético, você faz tal. Às vezes, não precisa do teste genético ser feito na prole, né, nas crianças, para que a gente já tome algumas atitudes dentro de casa, tá? Então, por exemplo, eu fiz meu teste genético e eu não tenho nenhum problema no genótipo da obesidade e nem do câncer de mama, tá? Eu não tenho. Então, na minha casa, não é por isso... Meus filhos provavelmente não serão obesos porque eu tenho um ambiente regrado ali. Sim. Né? Regrado mais ou menos. É criança e a gente tem que entender isso também. Mas se eles mudarem esse comportamento ao longo da vida, eles podem gerar uma obesidade não pela carga genética. Tá? Pelo fator externo. Ambiental. Entendi. Porque lá é mais difícil. É mais difícil do que uma pessoa que tem a carga genética. Entendi. Mas é possível. Lá em casa, eu e minha esposa, nós somos também, provavelmente não temos, pelas familiares, enfim, a gente nunca fez esse teste. Vou fazer, mas provavelmente a gente não tem. Só que a gente também não quer deixar expor os nossos filhos a isso. E o nosso pequeno já é magro. E a pequena, ela não é obesa, acho que nem é sobrepeso. Mas a gente vê que ela come bastante, né? Então, talvez o movimento dela ter aumentado esse peso é pela questão ambiental. Não pela genética, né? Uma questão de ansiedade ali, e é normal na fase da criança, tá? E que é fácil da gente... É cada vez... Quanto antes, mais fácil, não é que é fácil... Resolver, claro. Pra resolver, E ela vai ter o estirão da idade também, não tem nem correlação dessa idade, desse pezinho dela ali com o futuro dela. Mas sim, precisa ser visto e precisa ser feito algo. Sim, já tem que olhar para esse fator. A gente tava falando do exame, né? E como é que é feito? Porque às vezes as pessoas pensam, é um exame, como é que é feito? Vai lá, vai tirar sangue, vai deitar numa maca, vai lá na... Como é que funciona? Não, esse exame não é invasivo. Ele é feito pelo SWAB, né? Aparece um cotonete. Na minha clínica, já vai ter o exame lá, né? Já tem. Então, a pessoa chega para consulta, decide fazer o exame. Então, já vai para a parte de fazer o exame mesmo. E aí, a gente coleta, né? A saliva, o SWAB de saliva da pessoa. Se eu não me engano, são 2 SWABs de saliva. Faz todo
como é que eu posso dizer? A transição ali, né, que vai para o laboratório em São Paulo, e normalmente em 30 dias a gente já recebe o resultado. E aí o resultado que eu falei, né? Assim, o resultado do exame, por exemplo, que tem na minha clínica, ele chega com várias informações ali, desde ancestralidade, desde informação sobre a medicação, o que a gente vai fazer. Mas a parte de nutrição não é aquele resultado que chega ali. Eu trabalho mais a fundo, eu trabalho com os genes mesmo, pego os genes e coloco ali para ver o que eu posso fazer, sabe? De conduta nutricional voltada para modular essa expressão gênica. Entendi. A gente tem sempre dúvida, né? Acha que essas coisas genéticas lá profundas, às vezes é só um suavezinho. Não é nada profundo, é fácil. Lógico, tem sim, não pode ter comido, não pode ter escovado os dentes, tem alguns tipos de... Umas regras. Umas regrinhas, mas não é difícil de fazer, não é nada complicado. E é bem possível. 30 dias já tem o resultado. Já tem o resultado. Normalmente, no máximo 30 dias, eu já recebo o resultado. E aí começa a parte, né? Da anamnese, eu olho o hábito da pessoa, olho o resultado do exame e faço uma conduta que seja mais adequada, visando isso aí e tudo. Entendi. Acho que as pessoas ficam sempre pensando, né? Vou fazer mais um exame, o que eu faço? Mas é legal quando tem esse acompanhamento e tem o teu conhecimento e é algo novo, né? Porque às vezes as pessoas estão buscando e estão sempre mais do mesmo, enfim. Então tem essas novidades, essas coisas diferentes com resultados diferentes, né? Porque eu sempre digo, né? A questão da gente querer ter uma vida mais saudável, mais qualidade de vida, às vezes a gente terceiriza muito. E eu sempre digo, como tu falou, né? Vai depender de cada pessoa. Mas a gente tem que ser responsável pelos atos. Pelos nossos atos. Então, eu vou lá na nutricionista, né? Vou lá consultar com você. Você é uma especialista e é minha consultora para dizer o que eu preciso fazer. Mas a responsabilidade é minha. E o que eu vejo é que as pessoas cada vez mais tentam, desde cirurgias, enfim, trazer uma qualidade de vida, só que com o médico ou o nutricionista. Aquele nutricionista lá não me ajuda, como se fosse dele a responsabilidade de eu emagrecer. É só uma pessoa que sabe mais e vai me ajudar. Como é que você vê isso hoje? As pessoas que chegam até você já têm essa consciência mais elevada, que precisam realmente se cuidar, se alimentar bem, precisam de algumas pequenas mudanças, entendeu? Por exemplo, tu me falou aqui, eu já vou fazer mais algumas mudanças em casa. Já tenho que cuidar dos meus pequenos. Então, as pessoas têm essa consciência? Como é que os seus pacientes hoje que você atende? Então, eu busco ser bem direta com relação a passar para eles essas responsabilidades. Eu faço a minha parte e você tem que fazer a sua, né? Eu não trabalho hoje com fotos de antes e depois. Isso não é meu foco, porque como eu trabalho com individualidade, cada um vai ter seu resultado. Então, não é perca 5 quilos, eu acho isso ridículo, entendeu? Então, assim, não adianta. Eu não vendo um resultado para o paciente. Eu vendo uma estratégia nutricional focada na individualidade do paciente. Agora, isso depende dele fazer, a parte dele. E cada um vai fazer e vai ter o resultado individual. Então, assim, tenho resultados ótimos, excelentes, dá vontade mesmo de captar paciente por isso? Dá, porque o consultório tá lotado e a gente já tá fazendo bombando ali com os antes e depois que eu recebo dos meus pacientes online. Mas não, eu prefiro seguir uma conduta que é mais ética, porque eu sei que cada resultado depende da genética, do ambiente e da disciplina. Então, não é só... O meu conhecimento é o mesmo para qualquer um dos dois. Mas o que vai definir resultados é esses 3. É uma interação desses 3 fatores. Entendi. A gente que trabalha com marketing, né? A gente tem alguns clientes da área da saúde, inclusive, que usam antes e depois. E agora está mudando a legislação. Antes não podia. Não podia. Agora está mais flexível, mas mesmo assim tem alguns cuidados, né? Mas a gente sabe que o antes e depois é uma prova social que capta muito, né? Então vai trazer pelo menos mais pacientes querendo esse resultado. Mas o que a gente sempre fala, né? Você falou em ética na questão até do marketing, né? Porque hoje a gente tem um alcance gigante. Só esse ano passado nós atingimos, eu acho que mais de 100 milhões de visualizações com as contas que a gente gerencia aqui na agência. E então a gente tem uma responsabilidade muito grande.
E eu sempre... E quando você traz até um depoimento, você fala, tem um paciente que fala assim, assado. É legal você trazer isso para os outros, mas você sempre deixar claro que cada paciente é um paciente. E quando você faz isso e tem essa transparência no início, até pelo resultado dele pode ser até melhor ou pior, mas o não importa, porque você fala, nós temos esse resultado, eu vou te mostrar aqui, nem coloca, enfim, nas suas mídias, mas mostra para o paciente, isso é um resultado assim, e esse assim, e ele já tem uma noção, e ele sabe, que legal, é uma médica uma nutricionista, enfim, um profissional que trabalha de maneira diferenciada. Eu já vi pacientes gostando dessa abordagem, né? Porque não fica só querendo o resultado do coleguinha do lado. No meu consultório eu não busco antes e depois, porque eu, assim, preservo a imagem daquele paciente, enfim. Mas eu converso muito isso. Você tem um potencial de fazer o seu melhor. Agora, é muito interessante o antes e depois para aquele paciente. Ele vê o resultado dele. Entendeu? Então, isso eu bato na tecla. Você precisa tirar as fotos quando o atendimento é online. Você precisa tirar as medidas. Você precisa para você ver a sua evolução, porque isso vai te fazer ficar mais estimulado a continuar. Então, assim, é o paciente que não quer ver aonde ele tá, não quer sair, normalmente é o paciente que vai me dar problema no sentido de seguir a dieta, tá? Entendi. Os pacientes que gostam de ver o seu resultado, normalmente eles ficam mais estimulados a continuar a fazer. Recebi uma mensagem outro dia de um paciente. Nossa, eu nem imaginei que eu tinha evoluído isso todo. Falei, pois é, você evoluiu. E você tem potencial para evoluir muito mais. Nossa, agora eu me animei a fazer 2 vezes mais do que eu fiz esse mês. Realmente, porque ela viu, né, a diferença estética que a alimentação vai fazer no corpo dela. Porque o que a gente come vai influenciar na estética. Não tem como. Somos o que ingerimos. Não só o que ingerimos, mas o que absorvemos, ao que eliminamos. Tudo isso vai fazer diferença. Entendi. E a questão hoje do álcool na sociedade, que a gente sabe que é muito presente. Como é que funciona? Você já fala? Você acha que tem que parar totalmente? Como é que é a sua orientação hoje em relação a isso? Eu não acho que tem que parar totalmente para quem faz utilização, exceto se tiver algum problema ou tiver gestante, não pode utilizar. Enfim, tem alguns casos que a gente não vai utilizar álcool de jeito nenhum, né? Mas eu acho que a gente tem que dosar tudo na vida, né? Então, eu doso tudo na vida, eu não sou 100% dieta todos os dias. Eu acho que a gente precisa fazer um consumo, mas um consumo consciente, né? Dentro daquilo que a gente quer. E ser leal com a gente também. Porque se eu tô consumindo demais, eu não vou querer ter o resultado na nutricionista. Porque não vai. Porque o álcool vai atrapalhar, sim. Tanto na perda de gordura, por ser uma questão, né, de um consumo ali de mais calorias, né, carboidrato, quanto também na questão da massa muscular, que às vezes as pessoas estão focadas no ganho de massa, mas não deixam de tomar cerveja e comer carne no fim de semana e direto. Então aí... Veio direto no meu coração agora. É? Mas eu acho isso legal porque a questão que todo mundo quer ter uns resultados e às vezes não estão dispostos a fazer o que tem que ser feito. Mas eu acho legal porque cada um se conhece e a gente não pode também ser tão rudes e tão agressivos com a gente mesmo. Então, assim, existe o álcool, então existe o meio termo, né? E a gente saber levar isso de uma maneira equilibrada, né? Então, eu acredito muito nisso. Vamos equilibrar, eu gosto disso. Mas até que ponto isso é bom, até que ponto me atrapalha, até que ponto eu tenho consciência disso e utilizo isso a meu favor. Eu falo que, assim, depende muito do objetivo de cada um. Para quem ganha a vida com a estética, talvez valha a pena deixar o álcool 100%. Mas você não ganha, eu não ganho. Então, assim, eu não bebo, mas é por vontade mesmo, não é por obrigação da estética. Mas quem vive disso, por exemplo, uma bailarina, uma modelo, um fisiculturista, ele sim vai ter que ter uma quebra da sua rotina, né, do seu bem-estar em prol do seu desempenho físico. Agora, a maioria das pessoas que eu atendo são pessoas que têm vida social e precisam manter isso na dieta.
Porque senão, elas vão fazer dieta 2 semanas. A terceira, ela chuta o balde. Então, eu prefiro negociar isso. Como que vai ser? De uma forma mais tranquila pra ela e que vai me dar um resultado. Talvez não 100% do que ela espera, do que poderia ser, mas vai dar um resultado por um longo tempo. Que a gente pensa não só em saúde, né? Porque dieta por fazer 30 dias e parar, você só tá piorando o seu metabolismo. Você tá jogando seu metabolismo lá no chão e o efeito rebote vai ser da mesma forma. Entendi. Eu sempre gosto de falar da realidade, né? Porque eu também já fui nutricionistas e mandaram fazer uma dieta com o grão da casca do não sei o quê, com outras coisas que é difícil de conseguir e tem um custo elevado, né? Então, acredito que tem a realidade. Qual é a nossa realidade? O que a gente mais consome e com o que a gente mais consome. Inclusive, eu tenho um jantar de negócios toda terça-feira e a gente bebe um vinho. Então, tem que parar. Não, mas faz parte daquele dia, né? Então, assim, não tirar isso. A tua realidade é essa, a minha realidade é essa. E nessa realidade tem alguém que olhe para ela e consiga dizer, Exatamente. aqui nós vamos melhorar, aqui a gente precisa disso. E a gente se melhorando um pouquinho a mais todo dia, né? O vinho ainda tem um negocinho que ele tem um resveratrol da uva, que a gente estava falando sobre os antioxidantes, mas tem que ser bem controlado. Mas quantas garrafas mesmo? Não. Não, mas o que você falou é muito importante, porque assim, eu acredito que numa anamnese, uma conduta alimentar, ela tem que estar focada naquilo que a pessoa come, do que ela come, você vai ajustar. Porque quanto menos ajuste você fizer na rotina dela, mais fácil ela vai seguir e vai te dar resultado. Se você pegar uma pessoa que come muitos grãos, e ok, você colocar. Mas né, Ana Luísa, eu tenho um pouco de antipatia pra grãos, assim. Ana Luísa, eu não gosto muito de grãos, pra mim. Mas tem gente que gosta. Então, assim, se for por um grão, coloca aquele grão que é mais fácil de encontrar. Uma chia, uma aveia, né? Sim. Mas, assim, eu não gosto dessa conduta muito de você chegar pro paciente já com uma pré-determinado, pensando só em alimentos funcionais, sendo que a pessoa não come nada de funcional. Uma coisa é ela ir escalonando ali, né, na dieta. Começa com um pouquinho, daqui a pouco a pessoa já tá motivada pelos resultados a fazer um pouco mais, daqui a pouco ela tá motivada a fazer um pouco mais. É igual como se fosse correr. Corre 1 quilômetro, depois ela vai correr 3, 5, 10, e aí a gente tem um avanço ali, porque quando o paciente chega de primeira, a minha conduta é sempre pensar no que ele faz e ajustar o que ele faz para que ele consiga manter essa dieta por muito mais tempo, sabe? Nossa, que legal, né? Mas eu acho que é isso. E aí os resultados se tornam consistentes, né? Porque daí vira mais uma mudança do estilo de vida, ao invés de eu fazer uma dieta pronta e 6 meses vai resolver minha vida. Que eu vejo que a maioria das pessoas acaba, quer alguma solução rápida. Não, né? É um estilo de vida, é uma consciência, uma alimentação, é de escolher mais água ao invés de sucos, refris, enfim, né? Ter empatia no atendimento, né? Ter empatia no atendimento. Imagina se fosse você. Imagina se fosse eu chegando no nutricionista, eu odeio grãos, e aí ele me passa grãos. Eu não vou fazer. Entendeu? Sim, sim. Então, assim, eu acho que é ter empatia. Colocar no lugar do outro. Eu atendo muita gente, por exemplo, que trabalha em hospital. Adianta eu falar pra essa pessoa levar ovo cozido pra comer no hospital? Não vai comer, não adianta. Às vezes a gente vai ter que lançar a mão do industrializado mesmo, porque é mais fácil. É mais fácil pra ele. Uma mãe que tá na rotina ali de dormir pouco à noite vai ter vontade de comer doce no fim da tarde, porque o cortisol vai aumentar. Vai alterar o cortisol. Então, assim, eu tenho que ter empatia por essa pessoa. Eu preciso ir até tentar conduzir a nutrição, sim, fazer minhas alterações precisas, mas tentar também olhar o lado dela. Como que eu posso colocar um chocolate no fim do dia para poder ajustar ali, né? Ou um pré-treino, ou enfim, para que ela possa sentir um pouco mais de prazer, porque a vida da mãe é muito complicada, né? Quando tem o filho. Então... Meu irmão agora nasceu, meu primeiro sobrinho, ele tá com 3 meses. E o meu irmão foi lá em casa, no churrasco, final de semana. E aí, como é que você está? Ele, cara, eu tô moído. Por quê? Não dorme bem à noite, já tem as rotinas do dia. E aí, aquela coisa toda. E eu digo, então vem cá, vamos comer uma carne. Aí ele fica feliz. Eu vou fazer tudo pra ti, tu só vem e descansa.
Mas aí, só que é uma fase também. É uma fase. Só que eu disse pra ele, não para de fazer exercício totalmente, não para de se alimentar. Ah, vai ter umas escapadinhas, legal, mas tu tem que ter aquela base da semana, pelo menos, mais regrada, né? Não sair totalmente. Mas é a época que eu disse pra ele tem que ser mais flexível com ele mesmo. Exatamente. Porque tu tá numa fase, pô, é uma criança nova, é uma rotina nova. Primeiro filho? Primeiro filho. Nossa. Então, tu imagina, e a mãe a mesma coisa. Então, daí vem a questão dos padrões de estética, dos padrões de cuidado, dos padrões de como cuidar do seu bebê. E aí, isso tudo vai minando, né, a cabeça das pessoas. Então, tem que sempre cuidar. Mas e aí, falando nessa questão toda, e a questão hoje dos fast foods, essa comida barata, essa coisa que tem por aí, o que você acha? Não recomenda? Recomenda muito pouco? Melhor não? Não. Fast food, não. Esses delivery, essas coisas? Não. Assim, eu sou consumidora de um hambúrguer toda semana. Um hambúrguer não, porque eu como a metade de um, mas é porque ele é muito grande, tá? Mas eu vejo da mesma forma da bebida alcoólica. Tá? Agora, fast food, McDonald's, Burger King, esses muito industrializados eu não indico mesmo. Se vai comer um hambúrguer, faz um hambúrguer artesanal, nem que você vai colocar maionese caseira e reza pra não ter salmonela nela, mas é melhor, né? É melhor. Agora, esses ultraprocessados da indústria ali, eu já não faço uso Aquela mesmo. carne que tu já vê que já tem uma não liga, tem, né? Porque até comendo hambúrguer, você pode saber escolher, entendeu? Você pode saber escolher. Eu não abro mão da maionese caseira, mas, por exemplo, um hambúrguer pão, carne, queijo, um bife artesanal ali, que mal tem, uma vez na semana, não pode ser diário, né, o consumo, porque ali, quando a gente recebe muita caloria, muito carboidrato durante as últimas refeições, a gente não vai descansar à noite. A gente acorda moído no outro dia. Então, assim, tem uma alteração metabólica ali. Então, por isso que a crononutrição, que é uma outra parte da nutrição muito legal de falar aqui, que é onde a gente fala do círculo circadiano, né, os nossos hormônios, eles vão alterar de acordo com o dia e a noite. E quando a gente tá à noite, a gente não é hora de comer besteira, porque é hora de descansar. À noite você não precisa de energia. E aí você vai e joga um podrão. Aí o outro quer descansar no outro dia, quer fazer uma atividade física, quer estudar no outro dia. Ele não vai ter nenhum rendimento em nada. Por quê? Ele não vai alcançar os sonos mais reparadores, porque o corpo dele tá focado em quê? Digerir aquele tanto de coisa que você comeu. Então, assim, a minha orientação se for comer um lanche, come mais cedo, né? Assim, não come muito próximo à hora de dormir e não tantos dias na semana ou não num dia que você, no outro dia, precisa render, entendeu? Porque aí você vai ter um comprometimento de rendimento. Entendi. Eu tava conversando com um amigo, ele justamente falou isso. A questão se vai comer a própria janta, que nós estava jantando, nós estava numa reunião e foi atrasando. Nós estava numa aula e a gente foi jantar, era 10h30, 11 horas. E aí, é só jantar e mais, daqui a pouco já terminou, a gente foi embora, tipo, à meia-noite vai dormir. Então, é muito próximo a última refeição da hora que tu vai pra cama. Isso aí atrapalha, então... Principalmente a quantidade de carboidratos. Se for mais proteína e... porque o carboidrato, assim, a liberações hormonais para... o consumo de carboidrato, ela vai ocorrer mais de forma decrescente durante o dia. O interessante é você consumir mais durante a manhã e ir reduzindo no fim do dia. Entendeu? Para você ter um controle glicêmico interessante, tá? E assim, a proteína vai ser ruim? Vai porque próximo de dormir, porque você vai diminuir a qualidade do seu sono. Mas em questão de obesidade e tal, ela não vai ter tanta repercussão. Tá? Entendi. Mas na questão de obesidade, né, de controle glicêmico, do diabético e tudo, quanto mais cedo a gente for reduzindo quanto mais tarde a gente for reduzindo ali, né, o horário de dormir, o horário de alimentar. Tá, antes de dormir. Por exemplo, fazer a última refeição pelo menos 3 horas antes de dormir, a gente vai ter um controle melhor dessa glicemia, tá?
Informação muito interessante. Perfeito. E vamos lá. O nutricionista tem sempre bastante coisa pra gente perguntar, né? Mas falando essa questão, bebida alcoólica, então, também não, né? Antes de dormir, porque a pessoa realmente, eu vejo pessoas Não, mas que aí bebem e vão dormir, é né? rotina? Se for Não. uma vez, não tem Uma problema. vez ou outra, e não necessariamente precisar desse rendimento no outro dia. Perfeito, perfeito. Muitas informações bacanas. Eu tenho mais algumas coisas para perguntar aqui, mas o nosso tempo já está terminando, né? Então não dá pra gente se estender, mas cada vez que vem uma pessoa aqui a gente acaba aprendendo muito. Eu gostaria de agradecer muito mesmo a tua presença, o teu tempo aqui, ter informação muito, muito boa que a gente vai disponibilizar aí para todo mundo. E para você que está nos acompanhando, já segue e curte e compartilha aqui embaixo. Nossa equipe vai colocar aqui na tela o link e também compartilha com quem você acha que precisa ter acesso a esse conteúdo que foi muito, muito valioso. Você gostaria de falar alguma coisa? Essa câmera aqui é sua, se quiser dar um oi, falar onde você atende, você falou em atendimento online. Então, durante 5 anos eu foquei no atendimento online, consegui alcançar pessoas no mundo inteiro. Agora eu me abri para fazer o atendimento presencial em Florianópolis, tá? Eu tô atendendo no CTO ali no Santa Mônica. E espero receber vocês lá para poder conversar um pouquinho sobre alimentação. Se caso for de interesse também é realizar o teste genético já comigo lá no consultório. E é isso, eu agradeço a oportunidade de estar aqui também. Obrigado, obrigado. E assim encerramos mais um Linkscast. Valeu! Valeu, boa.